Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre doenças causadas por endoparasitos em ruminantes. Entende-se ruminante, tá? Para nível dessa aula, ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos. Tá? Esse assunto está presente na disciplina Doenças Parasitárias dos Animais, no curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula, nós temos os seguintes objetivos: discorrer sobre as principais doenças parasitárias causadas por endoparasitos em ruminantes. Algumas dessas doenças a gente já abordou nas aulas de suínos e equinos, todavia a gente vai dar uma ênfase principalmente nos aspectos clínicos e de manejo desses animais, assim como descrever a sintomatologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia de doenças parasitárias causadas por endoparasitos em ruminantes. Inicialmente, a gente traz aí esse contexto geral sobre as doenças parasitárias causadas por ruminantes, né, essas endoparasitoses. Eu sempre estou trazendo esse paper, né, para vocês, mas é importante a gente sempre estar ressaltando, salientando, até porque os ruminantes eles têm uma importância muito grande para a produção de produtos de origem animal. Então nós temos ali produtos lácteos, produtos cárneos, outros produtos a serem utilizados pelo ser humano. Tá? O Brasil é um grande exportador e um grande consumidor desses alimentos. Então é importante que a gente sempre esteja observando a ocorrência dessas doenças parasitárias a nível nacional e evitando também que essas doenças adentrem de outros países no nosso território. Então a gente coloca aqui como uma importância tanto a nível de saúde pública quanto a nível econômica muito grande. Tá? Além disso, a gente entende que, principalmente pelo fato desses animais serem criados em regime semi-intensivo, em regime extensivo muitas vezes, a gente verifica aqui, por exemplo, na região amazônica, esses animais, em sua maioria, são criados no sistema várzea terra firme, onde esses animais vão estar ali de maneira extensiva, a campo aberto, e esses animais podem ter contato com animais silvestres, ter contato com o ambiente e ter ali uma troca parasitária entre as espécies. O que acaba sendo bastante ruim, porque eu não consigo realizar o controle adequado desse agente parasitário no qual está sendo estudado, está tentando ali o controle dele nesse ambiente. Tá? Ao contrário, por exemplo, na avicultura e na suinocultura, que em sua maioria, né, no território nacional, eles são criados ali no regime intensivo. A não ser, né, galinha caipira, animais também podem ser trabalhados ali no sistema semi-intensivo, mas em geral eles são trabalhados em regime intensivo. Tá? Então essa cadeia, esse contato do animal com o ser humano e com o ambiente, tá? O ambiente silvestre, principalmente, isso acaba tendo consequências para que a gente tenha a presença dessas doenças nesses animais. Tá? E aí entra onde o médico veterinário pode entrar. Tá? Primeiro, recomendando manejos adequados para esses animais, tá? Tanto o manejo profilático quanto realmente a utilização da terapêutica, justamente para que esses animais não fiquem doentes e eu tenha ali aquele agente parasitário no ambiente. Tá? Então a gente vai estar discutindo isso nos próximos slides, como que a gente pode estar evitando isso, bem como como que acaba tendo uma consequência a nível de rebanho dessas doenças parasitárias nesses animais. Tá? Então aqui, de maneira geral, né, a gente vai abordar a etiopatogênese, tá? Aqui abordando sobre a presença de eumintos e protozoários nesses animais, sobre a transmissão vertical e horizontal, sobre a sintomatologia, né, como que vai se dar esses sinais clínicos, né, como vai ser o estudo desses sinais clínicos, né, no animal. Tá? Aqui a gente traz principalmente os que vão ter ação gastroentérico, tá? Com invasão, irritação, inflamação da mucosa TGI, gastroenterite, êmese, diarreia, má absorção e óbito, assim como a gente conversou nas outras
endoparasitose, tá? Todavia, nós também temos parasitos, como vocês vão ver mais para frente, que vão ter ali tropismo para a área hepática, vão ter tropismo a nível de brônquios e nos pulmões, tá? Então, é importante a gente entender esse contexto, né, esse ciclo, para saber como que esse agente parasitário vai reagir no organismo animal, tá? Diagnóstico, como que a gente vai abordar o diagnóstico clínico e laboratorial, bem como a terapêutica a ser utilizado e o manejo profilático. Falando um pouquinho para vocês sobre sintomatologia, tá? Então, em geral, os animais eles vão apresentar ali aqueles sinais clássicos de endoparasitose, né? O animal vai estar apático, prostrado, perda de apetite, má digestão do alimento e peso, anemia, retardo de crescimento e pelos arrepiados. É importante a gente ressaltar para vocês que há uma causalidade maior em filhotes, tá? Em cordeiros, em cabritos, em bezerros, tá? Então esses animais, como eles estão tendo ali o contato, o primeiro contato com esse agente parasitário, o sistema imunológico deles ainda não está tão preparado para reagir contra esses parasitos, tá? Além disso, os animais podem apresentar êmese e diarreia. É importante realizar ali fazer ali o exame e análise dessas fezes também. Eu até trouxe para vocês aqui um trabalho bem legal que eu encontrei. A letrinha está pequena, mas eu vou mandar via Google Classroom para vocês. Tá? É importante a gente entender qual o estado normal das fezes desses animais, justamente para que a gente consiga ali definir realmente que o animal está com uma diarreia, né? Processo diarreico, tá? Entendendo se o animal está com uma melena, se o animal está com hematoquesia, qual tipo de diarreia que o animal está apresentando. Então, o exame das fezes é extremamente importante, tá? Então, aqui, ó, diferença de consistências: dura, pastosa, mole, líquida, tá? Diferença de coloração: preta, escura, esbranquiçada, clara. E diferença de características físicas: presença de grãos, tá? De bolhas, de sangue e de muco. Isso tudo pode trazer respostas, primeiro, para qual agente parasitário está em questão. Tá? Por exemplo, parasitos que têm maior ação hematófaga, que tem ali um consumo, né, sanguíneo ali na região entérica, eles podem apresentar ali traços sanguíneos, né? Se for a nível gástrico, esse sangue ele já vai sair um pouco mais digerido, ou seja, essas fezes já vão estar um pouco mais escuras, tá? Que a gente chama de melena. Além disso, é importante a gente entender ali se há presença também de parasitos no ambiente, tá? No ambiente que eu digo assim, nas fezes, tá? Isso também retrata e a gente consegue fazer um diagnóstico adequado também a nível macroscópico, né, naquele esfregaço de fezes que a gente comentou, tá? Vai ter parasita que a gente vai conseguir observar a olho nu, tá? Outros não. E o quantitativo também a ser expelido nessas fezes também pode determinar o grau de parasitemia desses animais, tá? Além disso, dilatação abdominal, sinais neurológicos e respiratórios, dependendo ali principalmente da migração larval no organismo animal, bem como inflamação e infecção secundária, tá? E aí, nessa infecção secundária, é importante também a gente tentar definir ali em nível de diagnóstico o diagnóstico diferencial, principalmente em bezerro, né? Onde eu posso ali simplesmente ter uma diarreia bacteriana, por exemplo, e infelizmente ali na hora do diagnóstico achar que é causado por protozoário ou causado por helminto, tá? Então é importante que a gente entenda ali e diferencie também esse aspecto, tá? A nível de diagnóstico, a gente traz para vocês aí, é importante o exame clínico, né, principalmente individual ali, fazer a contenção adequada dos animais que eu suspeito que estão
sendo acometidos por uma endoparasitose, tá? Todavia é importante que se faça ali também um exame coletivo, à distância, justamente para observar ali se eu tenho um problema local, tá? Além disso, um exame individual que é bastante utilizado, né, principalmente em ovinos, que é o técnico FAMACHA. Tá? Ele é um guia de observação de anemia de mucosa ocular, tá? Na região periocular, onde eu consigo determinar um score em termos de graus de anemia que esse animal está apresentando. Tá? Então aqui a gente até, de maneira bem simples, eu espero fazer esse teste com vocês na prática, tá? Lá no nosso Fazenda Escola. Tá? E então nesse score a gente consegue definir, ó, se tiver ali de maneira muito hipocorada, tá? A gente define ali que o animal está ali com uma gravidade parasitária, ou pode ser também outra causa, né? Mas aqui já começa a ter uma suspeita ali de uma parasitose. E aí eu tenho ali uma crescente a nível desse score, tá? Onde mais hipocorado eu tenho a suspeita ali de uma anemia, né? Aí possivelmente uma parasitemia. E quando eu tenho ali uma mucosa normocorada, a gente tem ali a gente descarta a suspeita, por exemplo, de uma parasitose, tá? E é importante esse exame que seja corriqueiro dentro da propriedade, tá? Até para que a gente evite que os animais fiquem ali com uma alta presença desses parasitos, tá? Como eu disse, espero que a gente faça na prática isso, tá? Assim que a gente puder, após essa parte teórica, tá? E com isso, obviamente, né, fazer a diferença, né, desses possíveis diagnósticos, lembrando que, por exemplo, o técnico FAMACHA, aqui a gente está determinando que o animal está anêmico. Anêmico de quê? Tá? Ele tem ali uma alteração hemodinâmica, ele tem ali uma hemoparasitose, ele tem uma endoparasitose, ele tem uma infecção causada por vírus, por bactéria, uma alteração hematopoética, enfim. É importante que esses exames eles sirvam apenas de balizadores para que a gente possa ali realizar a conduta clínica adequada. Tá? E o exame coproparasitológico, que a gente vem falando nas últimas aulas, extremamente importante. Tá? A gente pode fazer ali o exame direto, né, o esfregaço de fezes. Tá? A cultura fecal também pode ser utilizada, dependendo da situação. E algumas técnicas de observação de ovos, de ovócitos e de larvas também, utilizando colorações, tinturas ou não. Tá? E, mais uma vez, a importância do teste seriado, né? Justamente para que a gente consiga ali ter uma boa observação e um bom diagnóstico clínico desses animais. Tá? Lembrando, mais uma vez, que não é porque o animal tem a presença do parasito que ele está sendo acometido por uma doença, tá? Por essa doença parasitária. É importante que a gente verifique também o grau de parasitemia desses animais, tá? Mas a presença desse parasito já é um indício que esse animal, fazendo uma correlação com os sinais clínicos, que ele tenha a presença, essa endoparasitose, tá? Um ponto importante a ser abordado é que algumas doenças parasitárias são assintomáticas, tá? E outras, o animal fica ali num período assintomático muito grande, tá? Naqueles estágios iniciais dos sinais clínicos, tá? E muitos desses sinais clínicos eles podem vir de maneira muito intensa após esse período assintomático, principalmente quando o animal ali sofre por uma diminuição, uma desregulação do manejo nutricional ou do manejo ambiental ou nível de estresse. Tá? Então, essa prevenção é extremamente importante, tratando ali de ruminantes. Tá? Além disso, a gente pode estar lançando mão ali de teste PCR, ELISA, imunofluorescência, dependendo do agente parasitário, tá, gente? Já tem ali
técnicas específicas para alguns agentes, a gente vai estar discorrendo isso durante a aula, bem como o histopatológico, onde a gente pode estar ali, né, a nível de necrópsia, por exemplo, realizando coleta para saber o grau que esse animal sofreu, né, danos a nível de tecido, tá? Além disso, o diagnóstico por imagem pode ser lançado mão também, ultrassonografia, radiografia, por exemplo, para determinar alguns graus, e nível de necrópsia. Tá? Essa imagem aqui eu demonstrei para vocês, até um material que eu vou mandar também para vocês da Embrapa, sobre métodos de obtenção de fezes para exame coproparasitológico, tá? Onde aqui está sendo realizado a obtenção já a nível de ampola retal, tá? Onde é inserido aí no coletor universal, devidamente identificado e encaminhado para o laboratório ou sendo realizado ali rapidamente esse exame, tá? Espero que a gente também faça isso na prática, porque acaba sendo bastante eficaz essa técnica, porque quanto mais rápido eu consigo fazer esse exame, maior a minha chance de observação desses parasitas. E um ponto importante também é que a gente pode aproveitar aquele exame clínico que eu comentei anteriormente já para fazer essa obtenção desse material biológico para exame, tá? Então aqui, complementando a parte diagnóstica, a gente traz os principais parasitas que a gente vai estar abordando com vocês, tá? Então é importante a gente retratar e trazer mais uma vez a importância de saber onde esse agente parasitário tem um tropismo, tá? Justamente para tentar correlacionar ali com os sinais clínicos e também com os exames adequados, tá? Então a gente tem aqui a nível de rumen, tá? Nível de abomase, a gente vai estar abordando esses três aqui, ó, hemonco, estágio de tricostrôngilo, tá? Intestino delgado, também, ó, vocês percebem, por exemplo, que o tricostrôngilo ele pode estar a nível de abomase, mas também a nível intestinal, tá? Independente também do nível de parasitemia, tá? Intestino grosso, fígado, aqui com destaque da facíola, que a gente não comentou ainda, que é um agente parasitário que pode acometer também outras espécies, tá? Pâncreas e pulmão. Tá? Aqui o tamanho, né, direitinho, micrômeros, né, para facilitar ali a identificação, a prancha, para identificar a identificação ali a nível de microscópio. Tá? E a parte da terapêutica. Tá? Em geral, para protozoários, a gente pode estar protozoários endoparasitos, tá, gente? A gente pode estar usando ali a utilização de sulfonamidas, tá? E também a monenzina, tá? E eumintos, a gente tem aí piperazina, né, que aí acaba sendo utilizado, né? É um fármaco que para determinação que foi bastante utilizado durante muitos anos, mas ainda tem produtor que acaba utilizando. Imidazólicos, avermectinas, né? Aí com destaque das avermectinas, né? Vermectina, doramectina, abamectina. Com muito cuidado, porque foram utilizados durante muitos anos a ivermectina, ainda é utilizada, né? E alguns agentes parasitários já têm uma certa resistência, principalmente a esse fármaco, tá? Levamisol e o pirantel, tá? Aqui a gente traz, né, como eu sempre gosto de trazer para vocês, tá? Aqui o fármaco, o grupo de fármacos em questão, tá? E a dose a ser utilizada, tá? E como que ele pode e aí é importante a gente saber como que ele vai reagir frente a determinados agentes parasitários, tá? Então é importante que a gente verifique lá o agente parasitário X, qual é o melhor fármaco a ser utilizado, X, Y, Z, tá? Então é importante que a gente observe isso na hora da terapêutica, tá, gente? E agora falando para vocês um pouco sobre a parte do manejo profilático dessas doenças, tá? Então, muitas das coisas que eu vou comentar agora eu já comentei, né, nas outras aulas, tá? Mas eu vou dar destaque para a parte do manejo de pastagens, tá, gente? Então, é importante manter o nível adequado de nutrição, né?
animais com bom aporte imunológico, né, saudáveis, eles com certeza eles vão reagir melhor caso tenham contato com agente parasitário. Evitar contato com animais infectados, superlotação, lembrando da quarentena, separar animais por faixa etária, como eu comentei, os bezerros, os filhotes, né, em geral, são mais susceptíveis a doenças parasitárias. Manter limpo o ambiente, controle dos parasitas, inseticidas, armadilhas, remoção de fezes, estimular o uso de cimento. O uso de piso de cimento, aqui a nível, tá, da parte do manejo da ordenha. Tá? Então, infelizmente, a gente ainda observa, e aqui no Amazonas, né, com destaque, né, a parte da ordenha sendo realizada ali em piso, um substrato de areia, de terra, né? Infelizmente, isso pode estar ali proliferando micro-organismos, né, de maneira geral, fazendo com que tenha ali o ambiente com uma carga parasitária muito grande. Tá? E também é importante que a gente consiga, a nível desse ambiente, a gente conseguir ter um espaço adequado para que a gente faça também o exame periódico desses animais. Tá? Com isso a gente consegue também reduzir, né, essas parasitoses. Tá? Estimular a criação de raças geneticamente resistentes, drenar e realizar a rotação de pastagens, tá? Promover água limpa para esses animais, exames periódicos de quarentena e desverminação e troca periódica de endoparasitos. Tá? Algo interessante e importante, tá? Em relação ao manejo dessas pastagens. Tá? A gente tem ali, por exemplo, eles têm os animais vão estar nesse ambiente, eles podem estar liberando ovos para esse local, e aí a evolução larval nesse ambiente, né? Aqui é nível 1, L1, L2, L3. A nível de L3, essas larvas elas vão estar presentes na pastagem, tá? Nas espécies forrageiras, como vocês podem observar nessa imagem. Aí o animal, ao realizar a deglutição, né, realizar o rossoamento, né, o processo de obtenção desse alimento, ele vai estar ingerindo essa L3, e aí eu tenho aqui o animal, o agente parasitário adulto, e com isso esse ciclo ele fica ali de maneira direta ali ambiental, e se eu não tiver o controle tanto no animal quanto a nível de pasto ou o alimento que está sendo ofertado para esse animal, eu vou ter ali animais parasitados ali de maneira constante, tá? Tanto que eu trouxe até esse trabalho aqui para vocês, tá? Que mostra aqui, ó, larvas infectantes encontradas na coprocultura de bovinos no Campo Maior. Então aqui, ó, Haemoncus, Coppelia, Esophagostomus, Trichostrongylos, Bunostomum, tá? Então, que tem menos, né, aqui na região. Tá? E é importante também que a gente até consiga fazer nível de diagnóstico nessas pastagens, saber como está. Uma coisa que ajuda bastante é realizar o manejo de rotação de pastagens, tá? Um manejo rotacionado, onde periodicamente o animal vai estar trocando ali de pasto, e aí eu consigo realizar o manejo adequado desse local, né, desse ambiente. Tá? Eu vou mandar um vídeo para vocês bem legal sobre esse processo e esse controle a nível de pastagens, tá, gente? E agora, falar um pouquinho de maneira específica, sobre as doenças parasitárias, tá? A gente vai começar falando sobre a dictiocaulose, que a gente já comentou, né? Fasciolose, hemoconcose, tricostiloidíase, ostertagiose, toxocaríase, cooperiose e esofagostomíase, tá? Lembrando que íase e ose, né, vai depender da literatura ali que vocês vão estar encontrando, tá? Principalmente a tradução. Muitas dessas doenças foram traduzidas, né, do inglês para o português, e aí vocês podem estar encontrando também de maneira diferente, tá? Então a primeira é dictiocaulose, a gente já comentou,
em outra aula sobre ela, mas importante aqui dar um pouco mais de ênfase, tá? Causada pela Dictyocaulus vivíparos, tá? Ele vai ter ali tropismo por nível pulmonar e esse agente parasitário vai estar ali colonizando a nível brônquico, tá? Os brônquios desses animais, tá? Então a gente observa aqui o nível de parasitas que esse animal apresenta. E o ciclo é aquele que a gente comentou, tá? Então aqui nós temos a liberação no ambiente, né? E aí a observação da L1, L2, L3, tá? O animal vai estar ingerindo ali essas larvas infectantes no nível de pasto e esse agente pode ter ali uma migração a nível pulmonar, tá? Muitas vezes também a nível cardíaco, tá? E aí o animal vai apresentar sinais clínicos tanto a nível entérico, tá? Em menos quantidade, tá? Mas principalmente a nível respiratório, né? Então, os sinais clínicos do animal pode apresentar ali uma bronquite, estertores, taque ou dispneia, tosse e muitas vezes até secreção nasal. Então o animal vai apresentar ali uma bronquite parasitária, tá? O diagnóstico nível copoparasitológico, também utilização de radiografia pode ser lançado mão e a nível também de PCR. A próxima é fasciolose. A fascíola hepática, ela tem uma certa ocorrência aqui na região, tá? Na região que eu digo no Brasil, tá? Todavia, em geral, os animais vão estar ali apresentando de maneira assintomática, tá? Todavia, os animais podem apresentar ali edema submandibular e diarreia também, tá? A fascíola, ela pode ser detectada ali a nível de tecido hepático, tá? E inicialmente esses animais eles vão estar apresentando ali, esses agentes parasitários vão apresentar ali ruptura dos vasos sanguíneos do fígado, tá? E com o passar do tempo, de maneira degenerativa, esses animais eles vão apresentar ali um aspecto fibroso nesse tecido hepático, tá? Então, o que causa, né, bastante problemas ali para o animal e apresentando inclusive contaminações, uma infecção secundária de bactérias que podem estar colonizando também o ambiente, tá? Acaba sendo observado bastante a nível de abatedouro, né, nível de matadouro, esse agente parasitário, tá? A nível de diagnóstico, né, o animal, a gente pode estar lançando mão ali do exame coproparasitológico, tá? Ou do histopatológico intestinal, bem como também a presença no ambiente dessas lesmas, né, do gênero Galba, tá? É importante que a gente faça ali observação também ali na pastagem desse animal, você consiga encontrar esse vetor ali desse agente parasitário, tá? A fasciolose também pode acometer equinos, tá? A gente não comentou na aula de doenças parasitárias, né, de equinos, porque a gente ia retratar aqui, tá? E acaba tendo uma condenação a nível de abatedouro, por exemplo, do fígado, e também aonde esse animal, e dependendo da situação ali, a condenação de outras partes também dessa carcaça, e tendo uma importância econômica muito grande, apesar do animal apresentar ali clinicamente assintomático, tá? Eu destaco, mais uma vez, o sinal clínico aqui de edema submandibular, tá bom? Hemoconcose. Hemoconcose é a principal endoparasitose para ovinos, tá, gente? Então, tem bastante ocorrência do Haemoncus contortus. O ciclo dele
é um ciclo direto, né, liberado ali os ovos, aí nós tínhamos a larva infectante ali na pastagem, o animal ingere e aí com isso tem um tropismo ali a nível de abomaso. Tá? Então a gente consegue inclusive observar aqui a presença desse Haemococcus contorsus, né, aqui no abomaso, tá? E também o grau de hemorragia que esse agente parasitário pode causar nessa mucosa. Com isso, o animal pode apresentar anemia, edema submandibular, ascite, letargia, fezes escuras, porque, como eu comentei anteriormente, né, como essa hemorragia vai ser nível gástrico, tá? Então é um processo ali, entre aspas, de digestão desse sangue, e aí as fezes saem bastante escuras, tá? Por uma característica de melena. E também para os animais lanados ali a queda de lã, tá? Cronicamente o animal vai ser observado ali com perda de peso progressiva e fraqueza, tá? Diagnóstico coproparasitológico. Tricostrongilodíase causado ali em bovinos pelo Tricostrongylus asci, tá? O tricostróngilo ele tem ali tropismo pelo abomaso, os animais eles vão estar se infectando ali nível de L3 também na pastagem, tá? E como consequência o animal vai apresentar inapetência, subdesenvolvimento, né? Crescimento retardado, com score corporal baixo, às vezes acompanhado por fezes amolecidas, perda de peso e diarreia. Tá? Na imagem a gente observa ali as placas, né? Aqui no nível de abomaso, tá? Causado pelos tricostrongos, tá? Isso faz com que tenha ali uma hiperplasia mucoide nesse local e muitas vezes sendo observado, infelizmente, só no nível de pós-abate ou nível de necrópsia. Próxima doença, a ostertagiose, né, causada pela ostertase. A gente também já abordou sobre ela, só que a gente traz aqui mais uma vez o ciclo dela bem parecido com o que a gente comentou anteriormente. Ela vai ter tropismo também no abomaso, tá? Esse agente parasitário ele acaba tendo ali alterações patológicas nas glândulas gástricas, tá? E dependendo do nível de parasitemia que esse animal tenha, pode ter ali uma alteração no pH local que vai trazer inúmeros problemas para o animal, tá? Com isso, o animal pode apresentar ali ulcerações, inapetência, perda de peso e diarreia. Tá? Então o exame ser realizado coproparasitológico, tá? E essa imagem mostra bem como que a gente vai observar esses nódulos que são característicos da presença aí da ostertase nesse local. Tá? A toxocaríase, que causa ali principalmente alterações, principalmente em bovinos e búfalos, tá? Também ocorre em ovinos e caprinos, causada pela Toxocaria vitulorum, tendo como localização principal o intestino delgado. Ciclo biológico, bem parecido com o que a gente comentou anteriormente, e aí eu também tenho a transmissão entre mãe e filhote a nível placentário e também a nível da amamentação. Tá? Então essa transmissão ela acaba sendo importante para que a gente faça aí um bom manejo tanto da fêmea quanto do filhote. Tá? Animais podem apresentar diarreia e baixa condição corporal, e esse diagnóstico também pode ser coproparasitológico. Tá? Cooperiose. A cooperiose ela pode acometer bovinos, ovinos e caprinos. Tá? As espécies, a gente tem aí a Coopéria oncophora, a pectinata e a
punctata. O ciclo biológico dela é bem parecido com o que a gente comentou anteriormente nas demais, né? Localização intestino delgado, e o animal pode estar ali assintomático, né? Ou então perda de apetite, baixo ganho de peso e diarreia intermitente. Tá? E o diagnóstico coproparasitológico. O esofagostomia ou esofagostomose, tá? Causada ali pelo esofagóstomo dentato. O ciclo biológico bem parecido que a gente comentou anteriormente, tá? Todavia, ele vai ter ali tropismo a nível de intestino grosso, tá? E é, é importante que esses animais, eles podem ser também assintomáticos, todavia, quando eu tenho infecções intensas, eu posso ter ali uma obstrução a nível do intestino grosso, ali do lumen entérico, tá? Inclusive com migração hepática, causando ali uma obstrução biliar também, ou então colangite, tá? O animal pode apresentar, de maneira geral, ali enterite, redução no ganho de peso e baixa taxa de conversão alimentar, assim como as outras que a gente comentou anteriormente, tá? E o diagnóstico coproparasitológico. E agora, para finalizar a aula, falar um pouco sobre protozoários que vão causar endoparasitose nesses animais, tá? Então nós temos aqui a iméria, a coccidiose, né? Que a gente vem comentando ali, é um agente parasitário que comete a maioria dos animais, né? Tem relato da maioria dos animais, não iria ser diferente em ruminantes. Com destaque aqui dos agentes que têm tropismo, que tem maior ocorrência em bovinos, ovinos e caprinos, tá? A sua patogenia, se esse agente parasitário vai causar lesão ali, temos na mucosa do trato gastrointestinal, causando os sinais clínicos como depressão, baixa conversão alimentar, anorexia, diarreia, que vai variar de sanguinolento, aquosa escura, principalmente sendo determinado aonde esse agente vai estar presente ali no organismo, no TGI, enterite sanguinolenta, má absorção de água, má digestão e reabsorção de alimentos, tá? Então nas imagens vocês conseguem observar aqui o quanto que esse agente pode causar ali danos à mucosa do TGI, tá? Aí esse processo das fezes mais amolecidas e também a presença desses pólipos entéricos causados por infecção crônica desse gênero Eimeria, tá? Em termos de diagnóstico, a gente pode observar ali o exame coproparasitológico, o histopatológico e também a nível de PCR. Tá? Então, é um agente que tem que ter um controle muito grande ambiental, tá? Para que ele não adentre as dependências da propriedade, tá, gente? E por fim, a criptosporidiose, causada pelo Cryptosporidium parva, não tem tantos relatos assim, tá, desse agente, todavia é importante trazer para vocês, tá, que o ciclo biológico, né, relembrando, né, tem ali o animal pode estar ingerindo ali esses oocistos, tá, e também está liberando esses oocistos ali por meio das fezes ali do ambiente, e um animal está realizando o processo de infecção do outro por meio desse contato desse agente parasitário, tá? Então a localização, nível de intestino delgado, os sinais clínicos apresentados: anorexia, diarreia intermitente, né? Que pode resultar em taxas de crescimento ruins, né? Aí com um crescimento inadequado, tá? O diagnóstico pode ser utilizado em coproparasitológico, tá? Métodozinho Nelson, né? Ou ELISA, para a determinação dessa doença parasitária. E por fim, encerramos, né, a aula de hoje. Recomendo que vocês façam a leitura desse material.
com destaque aí o Taylor, tá? Tem bastante coisa dessas doenças que a gente comentou anteriormente. E a gente finaliza com essa frase do Mário Sérgio Cortella, que ele traz pra gente. A tristeza do rio é não poder parar. Se você pode, aproveite. Tá? Aquela reflexão, né? Às vezes a gente está tão intenso, tão cansado, é um assunto que a gente não consegue absorver o conteúdo, ou a gente tem ali inúmeras atividades no dia, é importante que a gente também faça uma pausa, né? Para que quando a gente retome os estudos a gente consiga absorver o assunto de maneira mais adequada. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e que vocês tenham um ótimo estudo desse material.